Olá, pessoal. Meu nome é Lin, eu sou sócia do Stratum, responsável pelo B2B, e hoje vamos dar continuidade sobre as utilidades do Advizon focada em relatórios. Primeiro, vamos olhar aqui a tela do Advizon, a tela de entrada, e vocês vão reparar aqui no canto direito um botão azul chamado Reports. Aqui são os relatórios que você pode gerar, os relatórios que vão ser encaminhados tanto para cliente como para auxiliar no seu relacionamento no dia a dia. Então vamos clicar aqui no relatórios, vamos fazer uma demonstração do que está disponível. A gente olhando aqui, vocês vão ver que tem vários relatórios que são modelos, templates já prontos que o próprio Advizon já disponibiliza para todos os usuários. Além disso, nós colocamos um template que é customizado para os nossos investidores, porque a gente sabe que brasileiro gosta de enxergar relatórios de uma determinada forma, com as colunas em português. Então, isso que nós vamos demonstrar, e depois vamos demonstrar um pouquinho de demais templates que estão disponíveis. Então, a gente colocou esse relatório sempre como primeiro, que é o template que os seus clientes já vão receber mensalmente. Para isso, basta colocamos aqui em PDF, clica aqui em PDF, nós podemos ver algumas definições que eles vão te pedir para a geração desse relatório. Primeiro, o nome do relatório, a gente coloca como default International Investment Portfolio. E aqui a gente escolhe o cliente para qual vai ser gerado o relatório. Aqui, por exemplo, está um determinado nome, mas a gente pode escrever outros nomes aqui, por exemplo, e vai aparecer o nome da pessoa para gerar relatório. Vamos deixar primeiro nesse nome que já estava e a gente vai seguindo outras definições. Por exemplo, a gente pode definir qual período que o relatório vai ser gerado. Aqui ele está sugerindo um trimestre, mas a gente pode colocar, por exemplo, último ano. A gente pode colocar year to date, por exemplo. Vamos usar esse exemplo de year to date, que ele vai gerar desde 1º de janeiro até a data de hoje. Esse quadro aqui é super importante porque nós vamos definir qual é o tipo de cálculo que vai ser feito para rentabilidade. Então, primeiro, aqui no símbolo de interrogação, vocês podem ver o que significa o tipo de retorno, return type, tá? São dois conceitos que são usados aqui. Um chamado TWR e outro chamado IRR. Por default, vai estar selecionado IRR. IRR é correspondente à nossa TIR, taxa interna de retorno, ou seja, é o fluxo de caixa em que a taxa interna de retorno é o que o cliente obtém considerando aplicações, resgates durante esse prazo que é determinado aqui nesse período e determinado acima. O método de TWR chama Time Weighted Return, que o retorno ele é ponderado apenas pelo tempo, ou seja, ele não considera o efeito de aplicação resgate. Ele é muito similar ao que nós usamos no Brasil de cota do fundo, porque a cota do fundo ela é calculada independente de aplicações e resgates. Então, enquanto IRR, que é correspondente a TIR, é o que o cliente obtém, e o TWR é o que o gestor conseguiu entregar de retorno para o cliente, que avalia a performance do gestor. Então, esses são duas métricas que estão disponíveis para geração de resultado. Para seus clientes, nós geramos aqui no default no IRR. O segundo ponto é return by, se é net of fees ou gross of fees. Esse conceito é muito mais simples. Net of fees significa que a gente já deduz a taxa de administração, já é pós-taxa. E gross of fees é o retorno bruto, sem considerar a taxa de administração. Por fim, aqui a gente também pode incluir despesas ligadas a investimento. A gente ticando despesas ou não, ela vai ter um acréscimo praticamente irrelevante. Por quê? Todas as corretagens no Schwab, eles são zeradas. Então, você incluir a despesa ou não, ela vai adicionar exatamente zero. Há algumas outras despesas que vão entrar, mas isso só se usar. Por exemplo, se a gente negociar ações em demais bolsas, sem ser bolsa de Nova York, por exemplo, se a gente negociar ações em bolsa de Frankfurt ou bolsa de Hong Kong, aí vai ter despesas.
mas isso a gente praticamente não usa. Outra coisa que pode aumentar também são comissões na negociação de títulos privados, né, de renda fixa, mas também são despesas assim muito baixas, então a gente pode escolher se vai incluir ou não despesa e o impacto dele na rentabilidade vai ser mínimo. Por fim, aqui a gente tem o market value, que é como a gente vai marcar o valor de mercado. A gente escolheu aqui pelo trade date, que é data de negociação, mas a gente pode também selecionar pela data de settlement, que significa data de liquidação. Isso daqui a diferença vai ser muito pouca, que geralmente são 2 dias de diferença. Para efeitos de relatório, ela também vai ter um impacto irrelevante. No próximo bloco, a gente pode escolher se a gente quer mostrar ou não a informação do cliente. Isso é para a questão de sigilo, tá? Então, assim, para o primeiro efeito, que é o relatório que a gente gera, que envia mensalmente para seus clientes, a gente sempre coloca display. Então, no relatório vai estar lá o nome do cliente, o número da conta, etc. Mas aqui a gente tem uma coisa muito interessante, que é se você quiser usar um relatório para fins comerciais, tipo, você tem um cliente que se chama João e você quer usar uma carteira da Maria para mostrar como foi performance uma carteira real da Maria, mas você não quer devassar a conta da Maria, você não quer que eles vejam que é da Maria, você não quer que ele saiba qual o número da conta da Maria. Então o que você pode fazer é vir aqui e esconder essa informação. Então você pode, por exemplo, gerar esse relatório da Maria. Tem os dados pessoais da Maria, mas é uma carteira real. Então, onde estão esses campos de informação do cliente, o número da conta, etc., vai vir tudo um monte de asteriscos. Então, você pode enviar esse relatório para prospect ou até para a própria Maria, sem devassar as informações pessoais, respeitando todo o sigilo. E, por fim, a gente marca aqui sempre PDF, que é o relatório, que é o formato que a gente costuma mandar para os clientes. Então, vamos colocar isso nesse formato, escondendo todas as informações, e vou dar o OK, ele vai gerar esse relatório, e aí a gente vai percorrer esse relatório para entender o que vai estar disponível nessas informações. Agora, o relatório já foi gerado, vamos abrir aqui, vamos navegar aqui no relatório o que vai ser disponibilizado para os clientes. Então, esses asteriscos era para estar o nome da Maria, mas ele está em asterisco porque eu configurei para que seja escondida essa informação. E a data, com a data de hoje, aqui, então na primeira página, nós temos aqui o nome e o número da conta, que também está escondido. Então, vamos olhar aqui no cabeçalho, temos o período de 1º de janeiro até a data de ontem, que foi o year to date, né, que nós selecionamos. Nós escolhemos que seja feito o relatório net of fees, ou seja, já deduzido as taxas, e com o conceito de TIR, taxa interna de retorno. Então, o que o cliente vai ver, primeiro, como que está a composição de carteira. Nós temos aproximadamente 37% em ações e o restante em renda fixa, porque renda fixa é composto de bons comparativos em 52%, US Treasury em 7% e um caixa de 8 mil que está em conta, provavelmente no aguardo de uso para alguma outra finalidade. Então aqui a gente tem esse disclosure, tanto em composição de carteira como alocação estratégica, e aqui a gente vai ver a performance dessa carteira. Então temos aqui a alocação, peso na carteira, como foi a contribuição no mês não foi um mês bom, né? Nós tivemos uma queda em dezembro, sendo que os bons corporativos contribuíram positivamente para a rentabilidade, ações contribuíram negativamente para o resultado no mês. No entanto, no ano, a contribuição foi exatamente contrária. Enquanto bons corporativos deu uma rentabilidade de 6,7%, as ações contribuem com 35% de rentabilidade. Isso tanto no ano como em 12 meses, e a gente sempre dá essa coluna desde o início. Então, essa é a contribuição de resultado para cada classe de ativos. Então, nessa primeira página, o seu cliente, tanto você, vai ter uma visão geral de como está alocada em cada classe de ativos e a contribuição para a rentabilidade de cada classe de ativos. E nas páginas subsequentes, a gente vai ter um detalhamento. Primeiro, a gente vai entrar na categoria de renda fixa, o quanto
a renda passiva é gerada por essa carteira. Então, a gente tem aqui em bonds, ela vai gerar uma renda passiva de 6,3% ao ano e US Treasury 4,5% ao ano. Que isso vai gerar tanto em percentuais como em dinheiro. E aí, um detalhamento ativo por ativo, qual a contribuição de cada ativo para essa rentabilidade. Então, a gente tem esses bonds na carteira, qual é a rentabilidade, tanto em percentuais como em dinheiro. Aí aqui só detalhando, né, rendimentos recebidos são os que já foram recebidos no ano e provisionados são os que ainda está a receber. Bom, aí passando para a próxima categoria, que é renda variável. A renda variável, as colunas aqui já são diferentes, porque o que vai interessar para a renda variável não é a geração de renda passiva, mas sim a valorização de cada ativo. Então, o que a gente pode ver é nessa carteira, qual que é a exposição em dinheiro de cada um desses ativos, em percentuais e o rendimento em dividendos, tá? A gente pode reparar que o rendimento em dividendos é baixo porque, normalmente, quando a gente compra uma carteira de ações, a gente tem em vista muito mais a rentabilidade de valorização da própria ação do que o recebimento de dividendos. Então, você pode reparar, né, que praticamente todas essa rentabilidade de dividendos ela é baixa, sendo que o que a gente quer mesmo é que essa diferença entre preço de mercado e o preço de aquisição seja relevante para o investidor. Então, por exemplo, a primeira linha, que foi uma ação que a gente comprou a 58, hoje ela está valendo 128, que me dá um retorno de 120%. É esse tipo de retorno que nós estamos buscando, em vez desse retorno pela rentabilidade de dividendo. Então, a gente consegue olhar ação por ação, qual foi o preço de aquisição e qual foi a contribuição pela rentabilidade dele. Então, nós podemos reparar que nessa carteira tivemos duas ações que contribuíram negativamente para a carteira. Um é o Lockheed Martin, que gerou um prejuízo de $220, com rentabilidade negativa de -3, e a outra é ExxonMobil, que praticamente ficou no 0 a 0, e todas as demais com rentabilidade bastante positiva na carteira. Então, temos primeiro um bloco de ações e depois um bloco de ETFs, que o conceito é exatamente igual em contribuição de resultado, com exatamente a mesma visão. Aqui temos a continuação de segmento de ações e aqui vemos para o relatório, né, o projeção de rendimentos acumulados, que é olhando para o futuro. Tudo que eu mostrei até agora há pouco é olhando para o passado. Então, essa página vai olhar para o futuro, quais são as projeções de rentabilidade de juros que são provenientes da carteira de renda fixa. Então, temos aqui para frente, janeiro de 25, está se esperando receber $4.000 de juros, fevereiro bem mais baixo, março bem mais baixo e assim em diante. E aqui tem um detalhamento, né, de como está a projeção mês a mês de recebimento de juros. É lógico, se essa carteira de renda fixa, né, se mantiver estática desse nível. Se a gente tiver compra e venda, lógico que essa projeção de juros mensais deverá sofrer mudanças. E aqui um cronograma de vencimentos, né? A gente tem uma grande parcela de renda fixa vencendo 1 a 3 anos, que é inclusive compatível, né, com a nossa política de investimento, que a gente reduziu o duration para retirar o risco de oscilação de taxa de juros do cliente. Então, a gente tem aqui uma concentração alta de vencimentos em 2025 e um pouquinho nos anos subsequentes. Então, essa é a visão geral de relatórios que o cliente recebe, e você escondendo informação do cliente, ele pode também compor como um material comercial, caso você queira. Bom, essa é uma visão geral sobre as utilidades do Advizon focada em relatórios. Eu acredito que nada melhor do que navegar para vocês habituarem. Muito obrigada e até a próxima.